Olá a todos, episódio número 10 da temporada Shemuel Bet. A gente parou a última vez quando Davi deixa o Aron. Ele fica muito assustado, porque o Uzá morre, uma morte trágica, e ele acaba deixando o Aron na casa de Oved-Edom Haggiti, porque ele não quer mais trazer para Jerusalém. Está com medo que o Aron vai causar coisas ruins, certo? E aí ele deixa na casa de Obed-Edom Haggiti e ele percebe que ele exagerou um pouco na alegria, na felicidade. Tem que ter muita, muita alegria, é muito importante, mas quando você está tratando do Aron, que é um objeto muito santificado, tem que ter também muita reverência. Junto com a felicidade tem que ter uma reverência. E aí contam para Davi, passa 3 meses que o Aron está na casa de Oved-Edom Haggiti. E o que aconteceu lá? Chegam para Davi depois de 3 meses e falam: Davi, o Oved-Edom Haggiti, ele está tendo muito sucesso, tudo que ele está fazendo está dando certo, tá tendo muita brachá. O Aron trouxe muita brachá para a casa dele. E aí o Davi confirma isso que ele achava, que foi por causa de um erro dele que aconteceu aquela tragédia, um erro dele, das pessoas que estavam lá com ele, do Uzá. Então, dessa vez ele vai de novo lá para o Obed-Edom Haggiti, mas para trazer o Aron para Jerusalém. Só que dessa vez eles não fazem com todos. A primeira vez estavam fazendo cheio de instrumentos diferentes. Agora eles pegam um shofar para anunciar maior reverência. O Davi ainda estava muito, muito feliz. Ele traz todo o povo e ele está dançando igual a um louco na frente do Aron, está dançando sem parar, mas essa vez ele não carrega o Aron numa carruagem, como ele fez na primeira vez, e sim, os Leviim vão lá e levam o Aron, carregam o Aron com as próprias mãos, certo? Então, dessa vez o Aron vem, eles chegam em Ir David, na cidade de Davi, a cidade que ele conquistou dos Yevusim, Jerusalém. E quando eles estão se aproximando, quem está lá no palácio, né, o Davi construiu, como a gente mencionou, ele construiu um palácio bem bonito, que foi enviado pelo Hiram Melech Tzor, certo? Ele enviou para ele madeira, as melhores madeiras, fez um palácio muito bonito. E quem está lá dentro olhando? A Michal. Michal, a esposa de Davi, a rainha, filha de Shaul. Ela está olhando pela janela e ela viu Davi dançando igual um louco. Dançando, e tá todo o povo olhando. Tá todo mundo lá e o Davi dançando. Ela se sente muito mal, ela fica com um desprezo muito grande por Davi. E aí o Davi chega, ele traz o Aron para casa para Ir David, separou lá um órrel especial, uma tenda especial para botar o Aron dentro, e ele traz korbanot, depois ele abençoa o povo e se despede de todo mundo, dá presentes para o povo, comida para todo mundo, uma grande festança. Se despede, todo mundo vai embora. O Davi vem para sua casa, para seu palácio, para também abençoar as pessoas da sua casa. E de lá sai Michal, fala para Davi: que isso, Davi? Onde está o respeito do rei? Você deveria tomar mais conta com o teu respeito. Você se comportou de uma maneira muito desrespeitosa na frente das pessoas. Um rei tem que guardar seu respeito, certo? E aí o Davi, ele responde de uma maneira muito, muito afiada, muito afiado contra Michal. Ele fala: como assim, Michal? O Deus não escolheu mais a casa do teu pai. Ele escolheu eu como rei. E com isso ele queria dar o hint, né? Mostrar que ele não é como Shaul. A honra de Shaul estava em primeiro lugar, né?
A gente se lembra quando, aqui também já comparando novamente com Shaul, como a gente fez no último episódio, o, o Shaul, quando ele fez a coisa errada e não matou os Amalequim, o Shmuel fala que ele não vai mais ser rei, ele meio que parece que ele nem está se importando tanto, ele está só se importando que o Shmuel acompanha ele, fala, Shmuel, só vem comigo, o Shmuel não queria, ele puxa o Shmuel, rasga a roupa, fala, vem comigo para me acompanhar, para o povo me respeitar. Você vê que ele se importava muito com respeito, e o Davi está aqui falando fortemente contra Michal, com Deus, com relação a Deus, não existe respeito meu. Se eu tô com as pessoas, tudo bem, tenho que mostrar respeito, tenho que estar de uma maneira. Mas quando eu tô na frente do Aaron, tô na frente de Hashem, tô dançando para Deus, aí não existe respeito. Eu tenho que dançar como qualquer pessoa, dançar o máximo possível, sem importar com minha honra, e sim se importando com a honra de Deus, certo? É, e aí o capítulo, a gente está no capítulo 6, o capítulo termina aqui com um forte entre parênteses. Fala que a Michal não teve filho até o dia de sua morte. Ela não teve filho. Tem uma opinião nos Chachamim que fala que no dia da morte ela sim teve filho, ou seja, ela faleceu quando ela deu à luz. Mas vendo o Pshat, a explicação simples do Tanakh, a Michal não teve filho, e talvez por causa disso, talvez porque ela não conseguiu mais se conectar com Davi. O Davi estava em outro âmbito, ela estava vendo uma coisa de uma maneira diferente, e com isso também termina o plano que a gente mencionou. O Davi queria tentar um plano para reconciliar com a casa de Shaul. No início ele ia botar o Jonathan como vice-rei, depois não conseguiu, ele trouxe a Michal para ter pelo menos uma continuação, mas de acordo com isso, que ela não teve filho, então ela nem tem continuação ao Davi, com a casa de Shaul, não permanece no reinado de Davi, na dinastia de Davi. Mas com isso a gente finaliza o sexto Perek, e agora o sétimo Perek é a próxima etapa. Então a gente está falando sobre a consolidação do reinado de Davi. E o Davi ele já assegurou a parte militarmente, pelo menos a área principal da terra, ele conseguiu assegurar. E ele trouxe o Aron, que é a primeira coisa que ele pensa, diferente do Shaul. Mas agora ele não quer só o Aron. Ele fala, eu quero também trazer o Mishkan. Eu quero construir uma casa para Hashem. Olha só, ele chega para o Natan Hanavi, que isso já é uma questão que você precisa de um profeta. Ele vai para Natan Hanavi, que é o profeta principal nessa época, e ele fala para o Natan, Natan, eu tô com uma casa aqui, um palácio mó bonito, enquanto que o Aron está numa tenda. Eu quero construir uma casa bonita para Hashem, para botar o Aron. E aí, obviamente, qual é a resposta do Natan? Sim, claro, boa ideia, ótima ideia. Muito bom. E aí eles vão dormir, mas, de repente, naquela noite, o Natan Hanavi tem uma profecia em seu sonho, enquanto estava dormindo, ele tem uma profecia, e Deus vem falar com ele, e Deus fala para ele uma mensagem longa, muito longa, pega o capítulo 7 inteiro quase, falando que até hoje a Israel não construiu casa para mim. Eu escolhi o Davi como rei, mas ele não vai construir casa para mim. Não é hora de construir. O filho dele poderá construir, mas o Davi não é para construir. Não fica muito claro o porquê não é para ele construir. Em Divrei Amim, o Tanakh fala que Davi participou de muitas guerras, talvez ele ainda estava nesse quesito de segurança, a segurança do país não estava totalmente 100%, independente do motivo, Deus fala para ele
que não é para ele construir. E aí o Natan de manhã chega para Davi e fala para Davi a mensagem de Deus: Davi, não é para você construir o Beit HaMikdash. E aqui a gente vê a grandeza do Davi, porque é muito difícil, mesmo ele falando para Davi que o filho dele vai construir, mas na hora é muito difícil uma pessoa estar crescendo, desenvolvendo, e de repente falam para ele: não, você não pode fazer, tem essas coisas que você não pode fazer, o teu filho vai fazer isso. Você tem que esperar a próxima geração, né, um projeto intergeneracional, intergeracional, um projeto de várias gerações, o Beit HaMikdash. Não é você que vai fazer tudo, Davi, né, que isso é uma grande regra. O Pirkei Avot fala: Lo alecha melacha ligmor, velo ta ben horin bater mimena. Não é você que vai finalizar a tarefa, você tem que começar, você tem que fazer o possível, mas ninguém termina o trabalho, né? Sempre tem mais o que fazer. E aqui é uma mensagem muito forte, e o Davi, ele aceita isso 100%. Ele não só aceita, como ele aceita com a Navá. Ele fala: obrigado, Hashem, obrigado que você me deu a oportunidade de ser o rei, obrigado que você está me dando uma dinastia que vai poder sim fazer uma casa para você. E aí a gente vê de novo a grandeza de Davi, que ele aceita não só na hora de agir, mas também na hora de não agir. São duas coisas difíceis. Agir, mas também saber parar de agir. São dois lados difíceis, e aqui Davi escuta a mensagem de Deus. E é isso aí. Com isso a gente conclui o episódio 10.